Meus queridos amados irmãos, vamos se encontrar uma palavra que a gente vem, como é maravilhoso a gente abençoar alguém. Então, aqui em Jó, capítulo 42, versículo de 10 a seguinte: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dante possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos Dante o conheceram, comeram com ele pão em sua casa e se coordenaram dele, o consolaram e de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Ou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Quécia, e o nome da terceira Querem, porque em toda a terra tão se acharam mulheres tão famosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhas de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó velhos e farto de dias. Amém, amados? Meus queridos amados irmãos, aqui na palavra que vem falando como Deus abençoou Jó. Quando a gente ajuda alguém, Deus dá o dobro. Então é necessário, meus queridos amados irmãos, a gente estar sempre abençoando alguém. Porque quando nós nos ajuda as pessoas em oração, Deus abençoa em dobro, porque Jó foi abençoado em dobro. Deus abençoou ele quando ele ajudou seus amigos em oração. Então, amados irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos, pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que às vezes não gostam de nós e nós continuamos firme na oração para eles, porque quem dá a vitória é Jesus, Jesus da cura, Jesus da salvação, Jesus da libertação e Jesus da vitória, porque a bênção é somente de Jesus, porque nós não sabemos que nesse mundo não tem nada de oferecer, mas Jesus tem para cada um de nós. Então a nossa vida espiritual que estar sempre em oração, porque em Jó 42:10 vemos uma declaração mais linda e mais belas da Bíblia. Jó reconheceu e a, as- a linda é, uma linda coisas aqui, porque Jó foi abençoado. Sobretudo, Jó orou para aquelas pessoas. Jó buscou para aquela pessoa que às vezes nem conhecia e nem gostava, mas Jó estava ali sempre em oração, sempre louvando, sempre de pé para buscar para aquelas pessoas que são amigos e os inimigos. E Deus vem falando aqui nessa palavra que Deus deu a Jó a benção, e ele foi vitorioso, ele recebeu a vitória dele, porque ele estava sempre de pé, orando e buscando, porque das mãos de Deus só recebe cura, libertação. Das mãos de Deus a gente só recebe a bênção, a vitória. Então, meus queridos amigos e irmãos, vamos estar sempre orando pelos nossos irmãos, vamos estar sempre de pé, porque Jó foi um que estava sempre de pé,
para ajudar as pessoas em oração. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, porque nada Deus nos impede. Deus coloca as coisas tudo em ordem. Quando alguém busca, quando alguém está em oração, quando alguém ajuda outro, Deus vê que é o coração, que está com o coração puro e verdadeiro, Deus está ali pronto para ajudar. Deus está lhe dando o de melhor. Então, amados irmãos, vamos estar sempre de pé ajudando, porque o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro. Jesus fez dobrar as bênçãos que Jó necessitava, as bênçãos que Jó tanto precisava. E ali Jesus ajudou ele. Ele foi ele simplesmente estava ali ajudando e Jesus ajudou o dobro para ele, acrescentou mais e mais vida na vida dele. E então vieram, e ele, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todas aquelas pessoas que estavam sempre na casa dele comendo o pão. E Jesus estava ali de pé para abençoar as vitórias de Jó. E seus amigos ficou muito feliz, né, de ver Jó recebendo as vitórias, porque Jó estava ali recebendo, Jó estava ali sempre em oração para cada um deles. Então, irmãos, o dever de cada um de nós é orar pelos amigos, é pedir Deus para que dá a bênção, para que dá a vitória para os nossos amigos, porque Deus tem a bênção, Deus tem a vitória para mim e para você. Deus te dá o dobro, porque Jó recebeu o dobro. Nós vamos estar fazendo o mesmo, o bem, para que nós seremos recompensados nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor contemplou a vitória para Jó. O Senhor encheu de Jó de bênçãos e Deus recompensou a ele. A Bíblia, meus queridos amados irmãos, vem contando aqui como Deus recompensou a integridade de Jó, as palavras sábias de Jó. Pensando nesse exemplo que podemos nos fazer, é servir um melhor para um com o outro. Que aí Jesus nos vê tudo isso e é Jesus que nos dá, né, o dobro das vitórias que nós necessitamos. Então, vamos somente humilhar, vamos somente perseverar, vamos somente estar na presença do Senhor, para que Deus venha nos acrescentar mais e mais o que nós precisamos das nossas vitórias, porque a palavra de Jó foi aqui, sempre está a palavra sábias de Jó, pensando nesse exemplo que nós podemos estar sempre fazendo a segundas, promessa que Deus quer é humilhar, precisamos ser humilde para nós encontrar com Jesus e ter um coração manso, generoso, bondoso, um coração fiel, um coração cheio de bênção, porque Jesus quer ver o nosso coração puro e limpo. Jesus quer ver o nosso coração é manso. Então vamos somente buscar na presença do Senhor para que nós podemos ser humilde, para que nós podemos estar sempre orando um pelos outros, para que nós podemos estar sempre buscando na presença do Senhor, porque Jó ficou buscando pelos irmãos, Jó orava por cada um, Jó estava ali firme na presença do Senhor, Jó não, Jó permaneceu firme, amados irmãos. Jó estava ali firme, um falava uma coisa, outro falava outro. Ele não dava ligança, ele estava sempre fiel, ele estava sempre com Jesus, ele não blasfemou contra Jesus, ele não falou mal da dificuldade que ele estava passando. Ele simplesmente só ajudava o próximo. Ele estava sempre orando pelo próximo, ele estava sempre, com a cabeça erguida, buscando para os amigos e para os inimigos. E Deus viu aquilo que Jó
estava fazendo e alegrou muito o coração de Jesus. E Jesus acrescentou mais e mais anos na vida de Jó. Então, meus queridos irmãos, vamos estar sempre ajudando o próximo, vamos estar sempre em oração, vamos estar sempre, amados irmãos, de pé, para poder fazer a obra do Senhor, orando, buscando para todos os nossos amigos e todos aqueles que são nossos inimigos também, amados irmãos. Porque a história de Jó é uma das mais lindas conhecida aqui da Bíblia. É uma das histórias que a gente vê o sofrimento que Jó passou, pois ele não blasfemou. Ele ficou sempre firme na presença do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, porque a Bíblia está registrada aqui no livro do Antigo Testamento, que sempre trazendo seu exemplo. Então, meus queridos irmãos, havia um homem na terra que o nome dele se chamava Jó, era Jó. E ele era esse homem íntegro, reto. Ele era um homem cheia de presença de Deus, temente a Deus. Então Deus ficou muito feliz com a presença de Jó. Todo o mal vinha sobre aquela vida, mas ele não desmoreceu. Jó foi um homem que foi atacado por Satanás. Jó foi um homem que foi sofrido. Ele tinha os seus bens, tinha seus animais, ele tinha seus filhos, sua esposa, mas ele não estava, ele, né, passou por muitas coisas, por muitas lepras, e Jó ficou ali firme. E a própria esposa dele ficou até contra ele, que era para ele até amaldiçoar a Deus, pois ele não quis ouvir isso. Ele ficou firme na presença do Senhor. Ele ficou firme para ele poder vencer tudo que precisava ser vencido. Ele perdeu tudo o que ele tinha, perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele não amaldiçoou a Deus. Ele estava sempre na presença do Senhor, buscando, orando e glorificando o santo nome do Senhor. Ele já morreu, já com aquela idade, já um pouco avançado, porque aqui na palavra vem falando, amados irmãos, que Jó morreu, ele já tinha 140 anos. Então, amados irmãos, a idade dele já estava um pouco avançada, mas ele ficou firme, ele ficou firme na presença do Senhor. Ele não saiu da presença do Senhor. Ele estava sempre falando o amor de Deus, ele estava sempre falando da presença de Deus e ele aguentou firme. Tudo o que aconteceu, ele aguentou firme. Ele venceu tudo que precisava vencido. Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens e perdeu até a própria esposa, mas ele não desanimou. Amados irmãos, a Bíblia diz que Jó foi um dos homens mais ricos do templo. Ele tinha as coisas materiais, ele tinha seus. Aqui na Bíblia vem falando, né, que ele tinha seus animais, ele tinha. eh, Aqui na Bíblia vem falar, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, amados, e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de boi, e ele teve 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas, e também teve os 7 filhos e 3 filhas. É uma benção a família dele. Todos estavam, né, ali, junto com ele, e ele perseverou firme na presença do Senhor, porque Deus quis que ele passasse por isso, e ele venceu todas as batalhas, todos os momentos difíceis, mas ele conseguiu, irmãos, vencer, porque Deus estava com ele, Deus dobrou a, as bênçãos que ele necessitava. Aqui, a história que vem falando aqui de Jó é muito linda. Vamos somente perseverar na presença do Senhor, porque Jó foi um deles que perseverou.
E Jó, eh, e aqui na palavra aqui também vem falando: "Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquela palavra, o Senhor disse a Lesifaz e Termani Temanita a minha ira, e se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dizeste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e ofereci holocausto por vós é o meu servo Jó, orará por vós, porque deverás a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não a falaste de mim, o que era reto como o meu servo Jó. Então foram eles e faz o Temanita e Bildade, o suíta, o Zofar, o Mamalita, e fizeram como o Senhor lhes disseram, e o Senhor aceitou a face de Jó. Então, meus queridos, essa história foi muito linda, maravilhosa, porque Deus é o Deus que faz o que precisa ser feito. Deus manda os amigos de Jó ir até com ele e oferecer sacrifício, porque Deus é maravilhoso, amado. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso demais, meus queridos, muito maravilhoso a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sabemos que essa história de Jó tem várias, né, acontecimento aqui na palavra que vem falando sobre a história de Jó. E Jó foi recompensado, porque a Bíblia conta que Deus recompensou tudo que Jó necessitava. Amém, meus queridos? Deus é bom demais.